Olá, Iluxers! É ótimo ter vocês conosco para um vídeo excepcional de domingo. Dessa vez, estamos dando uma olhada no que rege a pobreza e por que algumas pessoas parecem não conseguir escapar dela. Embora existam muitos tipos diferentes de pobreza, para mantê-lo conciso, vamos usar a análise estatística. Simplificando, os 20% mais pobres de qualquer sociedade em termos de padrões de vida são classificados como pobres. Da mesma forma, os 20% mais ricos se classificam como ricos, e todos os demais em níveis diferentes da classe média. Bem-vindo ao elux.com, o lugar em que os futuros bilionários vêm para se inspirar. Se você ainda não é inscrito, você está perdendo. Com isso dito, aqui estão as 15 regras da pobreza. Número 1. Pobreza é 50% circunstâncias, 50% aceitação das circunstâncias como imutáveis. Pessoas que acreditam que seu destino é sofrer não fazem nada para impedi-lo. Eles simplesmente acreditam que sua vida deve ser do jeito que é. Talvez tenham tentado uma vez e falhado, talvez as cartas estivessem tão contra eles que não há nada que eles achem que possam fazer. O que a maioria das pessoas não sabe é que se você está no fundo do poço, a única saída que existe é para cima. Mude suas circunstâncias, primeiro mudando a forma que você acredita que sua vida deveria ser. Continue com pequenos progressos e logo você verá que a vida fica melhor quando você fica melhor. Número 2. Estar sem dinheiro e ser pobre são dois estados diferentes de ser. Você pode estar sem dinheiro muitas vezes na vida, mas ser pobre é mais profundo do que dinheiro. Pessoas em situação de pobreza não têm esperança, elas a perderam. Eles não têm fé na sua habilidade de escrever o próprio futuro. Eles não têm vontade de seguir em frente. Pode se escapar de estar quebrado muitas vezes, mas se você acabar pobre e aceitar isso, há pouco do que pode ser feito por você. Infelizmente, muitas pessoas crescem sem entender a distinção que existe entre esses dois estados de ser. Com pais fazendo lavagem cerebral em seus filhos, fazendo-os acreditar que são pobres, quando na realidade crianças só podem estar sem dinheiro. Para eles, o dinheiro está associado à ganância, e a falta dele os dá um senso de orgulho delirante. Não existe nobreza na pobreza. Se você é pobre, não pode cuidar de si mesmo e daqueles que ama, sem falar em ajudar o mundo a seguir em frente. Número 3. Pessoas educadas tiram vantagens de pessoas sem educação, da mesma forma que os fortes costumavam perseguir os fracos. Ao longo do tempo, em todas as espécies, vimos hierarquias se formarem. O leão mais forte acasala com todas as fêmeas, o chimpanzé mais social lidera o bando, e no caso dos humanos, os exércitos mais fortes roubam os mais fracos. O tempo passou, e a espada e o escudo foram substituídos pela caneta e pelo livro, e hoje pela sua habilidade de navegar pela internet. Pessoas pobres não são pobres porque não têm o potencial de escapar da pobreza. Elas simplesmente não têm educação e as ferramentas para fazer isso. Eles não têm a compreensão e os sistemas necessários para reunir uma comunidade em direção a um objetivo comum. Hoje, a capacidade de alavancar o conhecimento nos outros determina a hierarquia de poder, porque a nossa sociedade decidiu assim. Se você olhar para todas as pessoas mais poderosas do mundo, Bill Gates, Warren Buffett, Oprah, Angela Merkel, Elon Musk, eles não são atletas olímpicos. Os educados criam as oportunidades para todos os outros, e a vida recompensa aqueles que criam oportunidades. Número 4. Pais pobres não conseguem ensinar os seus filhos como ser ricos. Eles simplesmente não sabem como, porque se soubessem, teriam feito isso sozinhos. No entanto, os pais ainda querem ensinar aos filhos as coisas que eles próprios consideram valiosas. A diferença é que, no fundo, essas lições são todas sobre sobrevivência. E é isso o que leva à pobreza geracional. Isso acontece quando cada geração se certifica de sabotar a próxima. Seja por falta de desenvolvimento adequado, seja por influência negativa e, em alguns casos, apenas orgulho. Tem algo interessante que vimos em comunidades pobres que queremos compartilhar com vocês. É esse conceito de loteria com os filhos. Basicamente, você faz o máximo de filhos que puder, na esperança de que um deles dê conta e cuide de todos os outros. O que essas pessoas não entendem é que tentar ter um filho premiado condena todos os outros a uma vida de pobreza. Pense nisso, na esperança de ter um filho que entre na classe média, as pessoas estão tendo até 10 filhos. A soma necessária de recursos para criar os 9 restantes supera dramaticamente o poder aquisitivo daquele que os fez. Se você quiser saber o que os pais ricos estão ensinando aos seus filhos, clique no canto superior direito e assista aos vídeos que fizemos especificamente sobre as aulas que fazem a maior diferença. Número 5. A pessoa que mais trabalha no mundo provavelmente vive na pobreza.
Essa é uma daquelas coisas que pessoas do escalão intermediário e do topo erram sobre os menos afortunados. Alguns acreditam que tudo que você precisa fazer para escapar da pobreza é trabalhar duro. Nada pode estar mais longe de ser verdade. Trabalhar duro te alimenta por um dia, mas para escapar da pobreza você precisa de mais do que isso. Você percebe, riqueza ou a falta dela é o resultado da sua habilidade de usar as ferramentas que você tem à disposição. O problema surge quando não há acesso adequado às ferramentas necessárias para escapar da pobreza. Se trabalho duro fosse todo necessário para ser rico, as pessoas mais ricas do mundo seriam as crianças trabalhando nas minas de cobalto para fabricar o seu iPhone. Número 6. Pobreza requer companhia. Se existe uma regra universal que se aplica a tudo, é que indivíduos semelhantes gravitam em torno um dos outros. Por quê? Eles compartilham as mesmas lutas. Inimigos e dificuldades em comum unem as pessoas. Isso é verdade tanto para aqueles que conseguem quanto para aqueles que não conseguem. Os ricos se juntam para encontrar novas formas de fazê-los mais ricos, enquanto os pobres se juntam para olhar para baixo os mais pobres que eles. Número 7. Os pobres procuram os outros em busca de ajuda, mas nunca a si próprios. O paradoxo dessa situação é que você não pode ajudar aqueles que não querem ajudar a si mesmos. Sair da pobreza é uma combinação de muitos fatores, e você só pode fazer isso quando a oportunidade encontra preparação. Todos os dias pessoas saem da pobreza, ainda assim a maioria das pessoas espera que alguém as tire de lá. Quando a oportunidade se apresenta, você precisa estar focado e não deixá-la ir. Não espere que os outros o empurrem através dela. Número 8. Pobreza amarra quem tem mais de uma amarra. Esse ponto expande o que mencionamos anteriormente. Você precisa se libertar de todas as amarras que o mantêm na pobreza se quiser escapar dela. As amarras mais comuns são família e falta de orientação parental, educação e infraestrutura como serviços básicos ou acesso a instrumentos financeiros como banco ou mercado, geografia, saúde, falta de oportunidade, emprego e vícios. Enquanto você tiver uma amarra que seja fixada, não tem como você correr para o horizonte. Número 9. Boa sorte e pobreza andam de mãos dadas. Isso é um grande problema, já que a maioria das pessoas na pobreza acredita que para sair dela é apenas uma questão de sorte e só sorte. Embora possam acabar onde estão por causa da sorte, ou melhor, por falta dela, a saída segue uma fórmula diferente. Aqui está uma observação interessante que fizemos. Pessoas pobres querem ser ricas ao invés de não quererem continuar pobres. Isso é alucinante porque pessoas pobres não veem sucesso em pular uma classe social de cada vez. Então, se elas não podem ser ricas, preferem nem tentar. Essa é a razão principal pelas quais compram raspadinhas, jogam na loteria, esperam por uma herança, vão aos cassinos e assim por diante. Todos eles querem ir de 0 a 100 bem rápido. Conserte as coisas que você consegue uma a uma e você verá sua vida cada vez melhor. Número 10. O entretenimento é como os ricos mantêm os pobres dóceis. Contanto que estejam alimentados e entretidos, as pessoas acreditam que suas vidas estão indo bem. Essa é uma das ilusões de poder e uma das maiores amarras que mantém as pessoas na pobreza. Dê a elas pão e circo e elas nunca irão se revoltar. Quanto realmente mudou nos últimos 2 milênios desde que Juvenal disse essas palavras? Construímos mais coliseus modernos para acomodar mais pessoas e agora o entretenimento está na casa de todos. Você está jogando FIFA, Rocket League, Fortnite, Dota 2 apenas para se sentir como um gladiador, mas você faz isso às suas próprias custas. Você está assistindo The Kardashians ou The Big Bang Theory da mesma forma que os antigos romanos assistiam escravos sendo jogados aos leões. Você sabe que não faz muito pela sua realidade atual, mas uma boa distração é sempre bem-vinda, não é? O entretenimento vazio é uma forma de vício que tira anos da sua vida, sem que você perceba. Número 11. O dinheiro foge das mãos daqueles que não trabalham por ele. Você já notou como aqueles que são ruins com dinheiro parecem não conseguir mantê-lo? Mesmo que a sorte acerte eles em cheio, levará apenas alguns anos para eles voltarem do ponto onde começaram. Isso acontece porque o dinheiro não gosta de pessoas que não trabalham por dinheiro, então ele foge e encontra novos donos. Quando você junta tudo, percebe uma das razões fundamentais do porquê o dinheiro não resolve a pobreza. Um estudo recente sobre RBU, Renda Básica Universal, feita na Finlândia ao longo de 2 anos, onde deram às pessoas 1.000 euros, R$ 6.500 todos os meses sem qualquer compromisso, não viu nenhuma melhoria real na capacidade de organizarem suas vidas. O único resultado notável é que o dinheiro os deixou mais felizes, mais nada. Eles não encontraram um lugar para trabalhar, eles não seguiram suas paixões, nada do sentido de uma transformação econômica. Dinheiro resolve problemas de dinheiro.
Pobreza não é um problema de dinheiro, porque o dinheiro que você pode doar é sempre finito. Em vez disso, a pobreza é um problema de infraestrutura e oportunidade. Dê ao povo a opção de se educar, dê a eles a oportunidade de participar do mercado de ações, e todos deveriam poder cuidar de si mesmos. Existem 2 livros incríveis que não podemos deixar de recomendar a todos que leiam. Para pessoas que procuram sair da pobreza, O Homem Mais Rico da Babilônia. Para pessoas que não são pobres, mas querem entender o que é preciso para pular de uma classe social para outra, Factfulness. Se você leu um, pegue o outro. Se não tiver lido nenhum, leia os 2. Sabemos que pode ser estranho recomendar livros para alguém que está com dificuldades financeiras, então falamos com nossos amigos da Audible. E se você acessar eilux.com/freebook e for a primeira vez assinando, você pode obter um desses 2 audiolivros em inglês de graça. Isso é eilux.com/freebook. Você não tem desculpa para não obter conhecimento gratuito. Número 12. As dívidas e o consumismo são as versões modernas da escravidão. Pense assim. Se os dólares fossem pontos para a liberdade, você veria o mundo de forma diferente. Já que a escravidão é ilegal, a sociedade tem procurado maneiras de aumentar a produtividade de forma constante sem cruzar essa linha, mas você pode apostar que eles chegam muito perto disso. Estar vivo não é mais de graça. Na sociedade moderna, você nunca possui realmente nada. Mesmo as pessoas que são capazes de pagar integralmente suas casas não são donas completas dela. O governo ainda cobra aluguel para você morar na casa em que comprou. Eles chamam de IPTU. No momento em que você nasce, você é colocado em uma esteira e te dizem para correr. Eles colocam cenouras em uma vara e balançam na frente de seu rosto para mantê-lo motivado. O novo iPhone, os tênis Balenciaga, a corrente de ouro, a casa com vista, tudo isso são cenouras para mantê-lo empurrando a esteira para frente. Eles tentam te possuir legalmente por meio de dívidas assim que podem. A maioria das pessoas no ZEU acaba endividada antes de ter idade suficiente para beber. A maioria deles passa o resto da vida tentando pagar as dívidas. Quando o foco principal da sua vida é pagar para os outros o fruto do seu trabalho, isso não é apenas outra forma de escravidão? Número 13. Pobre é a coisa mais cara que uma pessoa pode ser. A maioria das pessoas não entende o quão caro é ser pobre. Uma simples despesa imprevisível destrói completamente o seu mundo. Alguns de vocês podem estar se perguntando agora, como é tão caro ser pobre, quando ser pobre significa que você não tem dinheiro? Mas olhe dessa maneira, você não tem dinheiro para consertar uma cárie, então você ignora. O dente fica comprometido e agora você tem que fazer um implante. A correção da cárie custou algumas centenas, mas o implante vai custar milhares. Você deseja um banco para manter as coisas funcionando financeiramente, mas não tem dinheiro suficiente na sua conta para cobrir as taxas. Nesse caso, ser pobre está literalmente te custando dinheiro. Como você não tem dinheiro em sua conta e não tem boas perspectivas, o banco não vai te dar o empréstimo usual. Então, que opções te sobram? Você entra no cheque especial com juros 10 vezes mais elevados do que um banco normalmente teria cobrado de você. Nós podíamos continuar por dias. Te custa mais caro ser pobre. Esta regra é tão antiga quanto a história. Ela até aparece na Bíblia em Mateus, com uma redação levemente diferente. Aquele que tem receberá ainda mais e terá em abundância, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Os ricos continuam enriquecendo, enquanto os pobres continuam empobrecendo. Número 14. Aqueles que dizem que dinheiro não cresce em árvores nunca plantou nada. O fruto é o resultado de alguém plantar uma semente e cuidar até a árvore crescer. O fruto tem valor. Isso é verdade tanto no sentido literal quanto metafórico. Se você quer frutas ou dinheiro, é melhor começar a plantar árvores. Essas pessoas pensam nisso como dinheiro de graça, mas encontrar a semente certa, cavar o solo, cobrir com terra fértil, regar todos os dias e garantir que não seja destruída por insetos ou elementos externos, até que a árvore seja forte o suficiente para dar frutos, é incrivelmente difícil. Requer trabalho, tempo e atenção. Pare de esperar os frutos que você não tenha plantado as sementes. Número 15. Morrer pobre é uma escolha. Em média, leva 20 anos para alguém pular de um patamar de riqueza para o próximo. Algumas pessoas conseguem fazer isso mais rápido e outras levam um pouco mais de 20 anos, mas é totalmente factível. Os 40 anos entre os seus 20 e 60 anos são mais tempo do que o suficiente. Você tem mais que o suficiente de força, saúde, motivação e paixão que precisa para correr o risco. Sim, não tem uma saída fácil da pobreza, mas você tem tempo, e tempo tem valor, a menos que você o desperdice. Você não tem controle de onde ou como você nasceu, mas como você vai morrer depende de você. Você tem uns anos pela frente e, francamente, se você é pobre, não fica pior do que isso.
A pobreza é meio que libertadora, porque você pode ser tudo o que quiser, ainda assim algumas pessoas escolhem permanecer na mesma. Temos uma grande comunidade de pessoas, muitos de vocês dando um salto nos últimos anos. Então, compartilhe sua experiência com aqueles que estão apenas começando. O que você precisou fazer para escapar da pobreza? Conte a sua história nos comentários e seja a inspiração que essas pessoas precisam. Você nunca sabe como seu comentário pode mudar a vida de alguém. E como um agradecimento por permanecer conosco até o final, estamos lhe dando um bônus. A falta de dinheiro te abre para abusos do sistema. A terrível verdade sobre o dinheiro é que ele está vinculado ao seu nível de segurança. Essa é uma ideia tão alucinante que, de alguma forma, a quantidade de dinheiro que você fez determina o quanto a sociedade está disposta a cuidar de você. Os ricos escapam impunes de coisas que ninguém mais seria capaz de escapar. Aqui está apenas um exemplo de como é a injustiça no nosso sistema. A maioria dos políticos dos países são ricos além da imaginação, sem serem capazes de explicar de onde vem sua riqueza. Em um sistema desenhado para prejudicar o pequeno, sua única opção é se tornar o grande e ajudar a mudar as coisas sem mudar a si mesmo durante o caminho. Se você conseguiu escapar da pobreza ou planeja fazer isso nos próximos anos, escreva a palavra escapei nos comentários. Assim vamos saber quantos de vocês estão nessa jornada. Nós não poderíamos estar mais orgulhosos de você, o Eluxer, que por pura força de vontade mudou tanto suas circunstâncias nos últimos anos que já está prestes a se libertar. Obrigado por passarem um tempo conosco, Eluxers. Tenha certeza de curtir e se inscrever, assim você nunca perde outro vídeo. Nós também selecionamos esses vídeos que nós recomendamos que você assista a seguir. Vocês podem falar conosco em todas as mídias sociais ou faça uma pergunta no nosso site elux.com. Obrigado por ser um Eluxer e nos vemos de volta amanhã.